Ao reunirmos a história de nosso sistema, parece ter havido um nascimento violentamente caótico. É a maior história de sobrevivência, a formação de nosso sistema solar. Os primeiros telescópios revelaram um universo diferente de tudo que podíamos ter imaginado. Começamos a ver o que realmente existia ali. Não deuses, mas planetas, estrelas, enormes nuvens de gás. Em 1755, Immanuel Kant, cientista e filósofo alemão, voltou sua atenção para essas enormes nuvens ou nebulosas. E durante esse processo criou uma das primeiras teorias modernas sobre como o sistema solar havia se formado. A ideia principal de Kant era que aquela nebulosa poderia entrar em colapso e se condensar em planetas e estrelas, o que se chama de teoria da nebulosa. 250 anos depois, as teorias de Kant continuam ajudando a explicar o nascimento de nosso sistema solar. Hoje, novas observações estão revelando como o Sol, os planetas e as luas de nosso sistema solar se formaram. Estabelecer como nosso sistema solar se forma é observar outros sistemas distantes tomando forma. Mas se Kant estava certo e novos sistemas solares se formam nas profundezas de nuvens de gás interestelar, podemos nunca ver isso acontecendo. O crucial é que, observando mundos distantes enquanto se formam, também aprendemos mais sobre o nascimento de nosso próprio sistema. Assim, a teoria de Kant de 250 anos está basicamente correta. Nossa própria nebulosa começou a entrar em colapso 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. É provável que a nebulosa tenha lentamente começado a girar no espaço desde sua formação. Mas, à medida que sua matéria entrava em colapso, ela começou a girar muito mais rapidamente. Segundo as leis da física, isso é conhecido como conservação de momento angular. À medida que a nebulosa se contrai, a mesma quantidade de energia fica agora concentrada em um espaço menor. Para manter o mesmo ímpeto, a velocidade de rotação precisa aumentar. À medida que nossa nebulosa começou a entrar em colapso sob sua própria gravidade e a girar mais rapidamente, um denso pedaço de matéria se formou em seu centro, a chamada protoestrela. No início, seu calor era devido à fricção, mas quando o pedaço chegou a quase 10 milhões de graus Celsius, ocorreu a fusão nuclear. 4 bilhões e meio de anos atrás nascia nossa estrela. Átomos de hidrogênio se fundem formando hélio e durante o processo liberam fótons. É a primeira luz produzida por nosso Sol e continuará brilhando por 4 bilhões de anos. Uma enorme fornalha nuclear de mais de 160 milhões de quilômetros de largura. De longe, esse processo parece tranquilo com a força do Sol se irradiando suavemente para o primitivo sistema solar. Processos nucleares extremos dentro da estrela moribunda fundem os elementos que a estrela criou em vida a fim de fazer elementos mais pesados. Enquanto a estrela explode, ela lança isso para o espaço. Essa é a base para algumas das nuvens que no final formam novas estrelas. Entretanto, elas são espalhadas de forma tão fina que é difícil saber o que leva uma nuvem como essa a entrar em colapso. A melhor maneira de descobrir isso é examinar o material que veio a formar a nuvem. E isso significa examinar os dois tipos de materiais mais antigos no sistema solar: asteroides e cometas. Durante um período de 10 dias em 1995, os controladores da missão apontaram o telescópio para uma parte distante e vazia do espaço. O que surgiu foi uma imagem de campo profundo, uma tapeçaria de galáxias distantes. O Hubble estava olhando de volta no tempo para algumas das primeiras galáxias e estrelas criadas. O universo se tornou, para nossa percepção, muito mais rico. Ele mostrou pela primeira vez tênues imagens de galáxias formadas apenas 1 bilhão de anos antes do Big Bang. Cientistas então examinaram o espectro de luz dessas estrelas distantes e mostraram que essas galáxias primitivas já haviam criado elementos mais pesados do que hidrogênio e hélio. As primeiras estrelas se comportavam como gigantescos reatores termonucleares. Reações de fusão dentro dessas jovens estrelas liberavam enormes quantidades de energia e calor que forçavam os átomos a se amalgamar para formar elementos novos, usados um após o outro. 3 núcleos de hélio se combinaram para formar carbono.
2 núcleos de carbono amalgamados para formar magnésio, magnésio para formar neônio e assim por diante, por um período de centenas de milhares de anos até o silício se amalgamar formando o ferro. Ferro é um átomo muito especial. Os prótons e nêutrons dentro de seu núcleo estão muito fortemente ligados, de forma que mesmo às temperaturas extremas dentro das estrelas não fariam se amalgamar em elementos mais pesados. Ele resolutamente permanece ferro. A linha de produção de construção de elementos fechou. Mas nosso universo ainda não estava completo. Havia todos os ingredientes para fazer um copo d'água e alguns dos elementos para construir boa parte de nosso conversível. Havia também alguns poucos dos ingredientes para fazer um ser humano. O oxigênio, o cálcio de nossos ossos e o ferro em nosso sangue. Mas não havia ainda nenhum dos ingredientes essenciais, como cromo para o paralama de nosso carro. E alguns metais, como o zinco, sem o qual nossos corpos não conseguem sobreviver. O universo estava prestes a entrar em uma fase super criativa, na qual ele produz todos os elementos mais pesados do que o ferro. Para fazer as peças que faltam no nosso quebra-cabeças do nascimento do universo, seriam necessárias algumas das mais poderosas explosões que o universo já viu. Nosso universo já comemorou seu aniversário de 500 milhões de anos. Ainda faltam outros 13 bilhões até que os seres humanos apareçam na face da Terra. Gigantescas novas estrelas fizeram muitos dos elementos do mundo que nos rodeia. Mas alguns elementos vitais ainda estão faltando, metais pesados como cromo e zinco e caros como ouro e platina. Para terminar o trabalho, o universo faz aparecer como por magia o mais extraordinário fenômeno desde o Big Bang, imensas estrelas explosivas chamadas supernovas. Quando as gigantescas estrelas que fizeram os elementos mais leves ficavam sem combustível, elas desmoronavam sobre si mesmas, criando quantidades incríveis de energia e enormes explosões. Essas explosões foram tão potentes que puderam amalgamar elementos até mais pesados do que o ferro e recomeçar a linha de produção de elementos. Quando uma supernova como a 1987A explode, ela emite luz contendo os sinais característicos dos elementos dentro dela. Examinando o espectro de luz, cientistas podem calcular quais elementos estão sendo moldados dentro da estrela que explode. Essas imagens impressionantes captadas pelo telescópio espacial Hubble mostram o resultado dessas gigantescas explosões. Nebulosas, gigantescas nuvens de destroços lançados pelas estrelas explosivas. Girando no interior estão grandes átomos novos, ouro, prata, zinco e chumbo.